vezes oramos tanto. Quem aqui ora nas madrugadas? Louvado seja Deus. Às vezes oramos tanto, irmãos, à noite, que amanhecemos com muito sono, mas estamos firmes na presença do Senhor. E certamente o apóstolo Paulo, ele agora vai fazer, vamos acompanhar comigo, por gentileza, do versículo 14, vamos acompanhando versículos, tá? Para a gente compreender melhor o texto, mas vamos fazendo, vamos entender e compreender melhor. No versículo 14 e 15 ele diz o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos, causa esta você já sabe, diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele está falando da igreja em duas dimensões: a igreja triunfante, que é a igreja do céu, e a igreja militante, a igreja da terra. Uma igreja que luta com vigor, uma igreja que tem homens e mulheres revestidos com poder para orar, pedindo crescimento espiritual. Uma igreja que tem vigor e entende que Deus é o Pai aqui na terra, como também é o Pai lá no céu. E o apóstolo Paulo faz essas expressões, apresenta essas expressões diante de Deus, diante daquele mundo incrédulo qual ele enfrentava, e aqui ele apresenta o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus cabeça da igreja, o Deus que triunfa numa igreja no céu e o Deus que triunfa numa igreja na terra. A identidade do crente, irmãos, é o Senhor. Deus é a identidade da igreja. A característica de uma igreja forte e triunfante, ela precisa ter modelos. Pessoas do mundo precisam olhar para as pessoas de dentro da igreja com outros olhos, com o olhar de modelo. Eu quero seguir aquele irmão porque ele segue a Cristo. Eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo porque eu consigo ver Deus, eu consigo ver o próprio Senhor Jesus Cristo através da vida daquele irmão ou da vida daquela irmã. Mas ele segue o modelo de uma igreja forte e triunfante. O que acontece às vezes, irmãos, é que nós, quando nos ajoelhamos diante do Senhor, queremos fazer apenas os nossos pedidos. Queremos e somos exclusivistas, queremos as coisas só para mim. Se aproximamos do Senhor Jesus Cristo com as mãos estendidas para pedir, e esquecemos dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, precisando de um fortalecimento espiritual, precisando de uma capacitação espiritual, para que ele possa permanecer forte no caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala de dois povos, judeus e gentios. Quando ele fala de união, quando ele fala que os irmãos precisam viver em família, ele fala de judeus e gentios. Todo esse povo fez parte do corpo de Cristo em uma só união. Mas ele vai mais adiante. No versículo 16 ele diz o seguinte: acompanhe a sua Bíblia: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo aqui se ajoelha e ele faz um pedido a Deus. Preste atenção. Até aqui entramos no mais íntimo e profundo da oração do apóstolo Paulo sobre a igreja forte e triunfante. E ele aqui, ele faz o seguinte pedido: para que, segundo a riqueza de sua glória. E eu queria dizer para vocês o que é a glória de Deus. A glória de Deus não é uma coisa que você pode ver ou tocá-la, mas a glória de Deus, o apóstolo Paulo aqui apresenta alguns atributos de Deus diante de sua oração. Alguns atributos que Deus tem e não dividiu nem com os anjos. Mas existem alguns atributos de Deus que ele compartilhou com o seu povo. Ele compartilhou